vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este é o nosso tema do culto para levarmos conosco para casa. Nem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Se coloque de pé nessa noite para junto nós louvarmos e engrandecermos ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluias. Vamos cantar novamente. Oh, tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória.
paz do Senhor para a igreja, amém? Coisa poderosa o Senhor já fez aqui nessa noite. Que todos nós possamos ter os olhos espirituais abertos para ver o trabalhar de Deus. Eu estou muito feliz com a igreja de Cristo. Eu realmente me sinto muito honrada, né? E a palavra do Senhor diz que a Deus toda honra e toda glória, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Então eu entrego ao Senhor essa honra de estar hoje aqui na presença dos irmãos, na presença dos pastores, na presença dos anjos de Deus, porque tem muitos anjos passeando nessa igreja hoje para ministrar a poderosa palavra de Deus. Agora você vê como eu sou especial, como Deus me ama, porque Ele me escolheu para falar sobre algo que é absolutamente sobrenatural. Eu vou falar da palavra mais poderosa que existe na terra. Olha para você agora e veja como você é especial, como Deus verdadeiramente te ama. Quando aquela jovem estava aqui cantando Ele me ama, é inacreditável isso. Ele te ama tão poderosamente que no meio de milhares de pessoas o Senhor escolheu você para sentar nessa cadeira acolchoada, fofinha, e ouvir a palavra poderosa de Deus. Quantos estão perdidos, né, assistindo agora um telejornal, muito provavelmente cheio de notícias ruins, e o Senhor trouxe você à igreja dEle, para ouvir a palavra dEle. Isso é muito especial. Nós, como cristãos, precisamos dar valor a isso. Não tem mais nada na nossa vida que possa nos surpreender mais do que sermos escolhidos do Senhor. Às vezes a gente fica buscando as bênçãos, mas a maior bênção é ter sido chamado por Deus. Essa é a verdadeira riqueza. E eu, hoje, quando saí da minha casa, quando eu cheguei na minha casa, eu falei, Senhor, eu vou ministrar. Ontem foi meu aniversário, eu estava viajando, cheguei já tarde, e o Senhor, assim, quando as irmãs falaram, vai ser dia 4, você não vai chegar cansado? Eu falei, amém, eu vou pregar a palavra, porque não tem algo que me renove mais do que fazer a obra do Senhor. Todas as vezes que eu faço algo para Deus, eu saio como se eu tivesse 5 anos de idade, cheio de energia, porque o Senhor, Ele nos dá força cada vez mais para ministrar a palavra dEle. Mas eu cheguei em casa, eu comecei a falar, Senhor, eu vou ministrar, o Senhor tem me dado muitas palavras, me dá uma palavra, e Deus me deu uma palavra sobre dinheiro. Eu falei, mas dinheiro, Senhor, é uma coisa que me incomoda tanto, o Senhor vai me falar para eu falar de dinheiro? Eu estou cheia de conta para pagar, mas Senhor, eu vou pregar sobre dinheiro. E aí eu fui orar ao Senhor, e Deus tornou a confirmar. E Deus me perguntava à tarde a pergunta que eu quero fazer para vocês agora. Porque a Bíblia diz que por tudo o dinheiro responde. Já leram isso na Bíblia? Das 28 ministrações de Jesus, das parábolas de Jesus, 16 são sobre dinheiro. Então Jesus falou muito sobre dinheiro. Tem mais de 2.000 versículos na Bíblia falando sobre dinheiro. Mas o Espírito Santo me perguntava, Patrícia, você quer enriquecer ou prosperar? E eu falava assim, qual a diferença? E Deus foi tratando no meu coração a diferença entre enriquecer e prosperar. Eu queria que você refletisse isso. Não precisa perguntar para ninguém, não. Pergunta para você mesmo. Eu quero enriquecer ou eu quero prosperar? Eu sei a diferença entre enriquecer e prosperar? Qual a dimensão espiritual que o dinheiro tem na minha vida? Para que é que eu preciso de dinheiro no campo espiritual? Porque no campo material a gente precisa de dinheiro para comer, para ter um carro, para pegar um ônibus, para um hospital, para tudo a gente precisa de dinheiro. Mas nós não somos seres naturais, nós somos seres espirituais. Por mais que a gente ande na dimensão da carne, né, aqui, porque não tem como eu dizer, eu sou um ser espiritual, sim, vou passar o resto da vida sem comer, não vou poder, eu tenho que comer, né? Eu sou um ser espiritual, mas eu não vou pagar a conta de luz, vou falar o quê para a Coelba? Vou ter que pagar a conta de luz. Então, por mais que eu ande no campo natural e precise de respostas naturais, eu preciso entender que todas as respostas naturais da minha vida, elas estão no campo espiritual. Se você olhar para o alto assim, olha para o alto, né? Humanamente você está vendo o quê? O teto. Só que espiritualmente, entre você e tudo que você precisa,
só tem uma coisa, chamada fé. 2 letrinhas só, fé. Só tem isso. Tudo que você precisa está liberado aqui no campo espiritual. Tudo. Pode pensar nas coisas mais difíceis que você precisa. Olha que eu estou falando as coisas que você precisa. Não é? Tem pessoas que servem Jesus só para ter o que deseja, né? E tem gente que tem desejos e começa a ter desejos, e quanto mais tem, mais quer. E isso é uma doença, você precisa se tratar, né? Porque o segredo da felicidade não está exatamente na capacidade de possuir, mas está na capacidade de satisfação. Não é quanto mais eu possuo que me faz feliz, mas quanto mais satisfeito eu fico, mais feliz eu sou. Por isso que às vezes a gente olha pessoas que têm tão poucas coisas e a gente fala, como é que fulano pode ser feliz desse jeito? Né? Porque fulano tem uma capacidade de satisfação maior do que a minha. E aquilo que não me deixa ser feliz não faz a menor falta para fulano. Fulano às vezes não tem nenhum pé, não tem uma mão, mas está feliz. E às vezes eu tenho tudo e estou infeliz, porque a minha capacidade de satisfação, ela é problemática. Então nós precisamos pensar sobre o que é enriquecer e sobre o que é prosperar. E aí, para não ficar nas minhas palavras, eu falei, Senhor, então me dá uma palavra sua, doce, que fale sobre isso. E muitas vezes na minha vida eu costumo pregar sobre a misericórdia e pregar sobre a graça, né? Tem muitas pessoas que às vezes assistem as minhas ministrações na televisão, porque pela misericórdia de Deus, todos os dias eu prego no canal 24 da NET, na TV Sempre. Às vezes as pessoas assistem pelo YouTube, pelo Facebook, e sempre estou falando da misericórdia, estou falando da graça de Deus. São coisas que acompanham a maneira como Deus fala comigo. Mas hoje em especial, Deus me deu revelações muito profundas que eu quero dividir com vocês. Todo mundo aqui precisa de dinheiro? Uns mais, outros menos, mas todo mundo precisa. Então é algo comum aqui. Ninguém nessa sala, nessa igreja, pode dizer que não precisa de dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro. Agora, todos nós aqui desejamos o dinheiro? É uma outra pergunta, né? Porque aonde está o nosso coração está a nossa riqueza. E nós devemos entender quem é o Senhor da nossa vida. Jesus, em uma das parábolas, ele disse que só existem 2 senhores. Um é ele mesmo e o outro, as riquezas. Então, a gente precisa entender quem é o Senhor da nossa vida, porque necessidade é uma coisa comum a todo mundo. Mas o desejo, uns vão ter mais, outros vão ter menos. Uns vão conseguir desejar Deus, outros vão conseguir desejar apenas aquilo que Deus pode fazer. E é aí que entra a grande diferença entre enriquecer e prosperar. E eu tenho certeza que você já deve estar acompanhando o meu raciocínio sobre o que é enriquecer e sobre o que é prosperar. Mas antes da gente chegar ao fim de todas essas palavras, eu queria ler com vocês o Salmo de número 103. Você pode ficar sentado. A única coisa que eu vou pedir para você é para você ler essa palavra como se você nunca tivesse lido. É para você realmente permitir que o Espírito de Deus se manifeste na sua vida enquanto você está lendo esse salmo. Porque a riqueza do crente está toda aqui, ó. A riqueza do crente está toda nessa palavra. A palavra de Deus diz, conforme pensei sucederá. Se eu conseguir atrelar o meu pensamento à palavra de Deus, nunca eu verei a falta. Nunca eu verei a pobreza. Se eu conseguir colocar os meus sentimentos dentro daquilo que o Senhor tem para mim, que é a palavra doce que está descrita aqui em toda a Bíblia, mas principalmente hoje no Salmo de número 103, nós seremos pessoas prósperas em tudo aquilo que nós colocarmos as mãos. Porque a prosperidade de Deus foi feita para mim e para você. Nós não podemos olhar as necessidades desse mundo como o homem olha. Nós precisamos crer que Deus tem todas as coisas sob controle, que Ele conhece a nossa necessidade antes dela nos vir à boca, e que assim como está escrito no Salmo de número 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Hoje você precisa pedir a Deus a capacidade
de encontrar na sua própria vida o que é necessidade, o que é desejo. E pedir ao Senhor uma capacidade de satisfação, de ver a vida com bons olhos, de ser grato. Nós começamos o culto cantando mais grato a Ti, Senhor. Nós precisamos de gratidão. Quanto mais gratidão você tiver, mais as bênçãos dos céus vão chegar sobre a tua vida. Porque toda murmuração quem recebe é o diabo. Deus não se agrada da murmuração. Agora, quando você, no meio da tribulação, no meio da turbulência, você está ali agradecendo ao Senhor por aquela experiência, não é sendo cínico com Deus, não, porque Deus conhece o nosso coração, mas você verdadeiramente dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado por eu poder provar do Teu milagre. 2014 foi um ano absolutamente de milagres. Nós andamos ali naquela emissora de televisão debaixo de uma graça incomparável e indescritível. Não sabemos explicar, nenhum contador vai conseguir fazer conta matemática que explique como foi que a gente venceu 2014. Mas nós vencemos, porque andamos debaixo da misericórdia, da graça e do favor. E talvez o maior problema do crente desta época, deste século, deste tempo, não seja nem a falta de fé, mas seja a falta de capacidade de discernir o que ele realmente precisa e o que ele deseja. Nós não podemos nos guiar como o mundo. Nós não podemos ser felizes porque o sapato combina com a bolsa. A nossa felicidade não está na marca que a gente usa. É inacreditável o que o Espírito Santo faz com alguém que se coloca na presença dele. Eu entrei aqui com uma bolsa de marca. Para mim não faz diferença nenhuma. Eu olho aquilo e digo: Senhor, Tu me deu isso aqui porque o Senhor quis. Mas eu jamais, em tempo algum, vou pôr o meu coração naquilo. Na verdade, eu sinto até vergonha hoje. É um sentimento totalmente contrário do que o mundo lá fora oferece pra gente. Tudo é inventado. Tudo é inventado. Uma marca inventada hoje, daqui a pouco ela vale milhões. Nós somos crentes em Jesus. Nós não podemos ter o nosso coração desejando o que o mundo inventa a cada instante e nos frustrando porque não fomos capazes de alcançar aquilo que foi inventado para se tornar o Deus daquele tempo. E muitas pessoas estão idolatrando, trazendo essas pequenas coisas lá de fora e colocando no lugar de deuses, de semideuses. E foi isso que Deus falou comigo. O que você quer, Patrícia? Enriquecer? Possuir todas as riquezas aí da terra? Ter todas as coisas de marca, de carro, de casa? Subir nos lugares altos? Ou você quer prosperar comigo? Caminhar comigo em prosperidade? Andar comigo sobre as águas? Já pensou? Que convite tremendo que Deus tem para você. Você pode ganhar um salário mínimo, meu irmão. Se o Senhor tiver plano de te fazer um homem próspero, você vai avançar mais ganhando um salário mínimo do que muitos que ganham milhões. Porque quando Deus quer, Ele faz. E eu estou falando daquilo que eu vivo. Eu não estou falando do que eu ouvi falar. Mas o Senhor tem me feito avançar para lugares e tem me feito caminhar no meio de pessoas sem que nenhum recurso meu possa pagar por isso. Eu jamais poderia fazer as coisas que eu tenho feito, mas o Senhor tem me feito avançar, porque é o propósito dEle. Deus não trabalha como o homem trabalha. Quem precisa de dinheiro somos nós, Deus não precisa. Ele é dono do ouro e da prata, Ele tem todas as coisas. Ele é o Senhor. Agora, eu não posso viver alimentado por um desejo. Nós não somos homens naturais. Nós não podemos viver na carnalidade. Às vezes as pessoas pensam que carnalidade é o pecado do sexo. Não, irmão, não é só isso não. Você se deixar levar por tudo que aparece na sua frente, você viver aflito para consumir tudo que surge, você viver angustiado para ter a imagem física que alguém tem, tudo isso é você entregar o seu coração à idolatria dessa terra. Nós somos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Amém? É muito difícil falar tudo isso, irmão, não é fácil.
Porque para eu chegar nessa concepção sobre dinheiro, o Espírito Santo já me tratou muito. Pode ter certeza, irmão, não foi fácil chegar nisso. Não é fácil dizer isso para os irmãos. Vivendo no mundo que eu vivo, ainda por cima, na televisão, né, pastor? Todo mundo é rico, né? Televisão só mostra gente bonita, gente rica, gente poderosa. E quando vai mostrar alguma coisa ruim é no noticiário, né? Você vê todo mundo é feliz, né? Você vê todo mundo sorrindo. Isso tudo, irmão, é nosso. Essa felicidade, essa alegria é nossa. Pela própria presença de Deus. Não é pelo exterior, nem por nada que está ao nosso redor, mas é pela presença sacrossanta do Espírito Santo. Quando nós conseguimos provar dessa presença de Deus, quando nós conseguimos saber que o Espírito Santo, vocês conseguem entender isso? O Espírito Santo habita em nós. Ele escolheu o nosso corpo para habitar, a nossa mente. Quando nós sabemos que somos usados por Deus porque demos a Ele lugar, emprestamos os nossos neurônios, o nosso cérebro para funcionar em função daquilo que o Espírito Santo faria. Ele vai fazer através de mim e de você. Ele está fazendo algo aqui hoje através da minha vida, já fez através da vida dos jovens cantando. Ele está usando a nossa vida. Quando você está na sua casa, quando você está na sua escola, você é veículo vivo da glória de Deus. Você pode dizer isso para você mesmo? Eu sou o veículo vivo da glória de Deus. Eu sou o outdoor de Jesus, a carta viva que se manifesta em graça, favor. Ele é o meu maravilhoso conselheiro. Coisa poderosa Deus está fazendo na nossa mente hoje. Porque muitas das vezes a gente pensa só, Deus, né, limpa meu coração, guarda o meu coração. Amém! Tudo isso é bíblico. Agora, a sabedoria do alto, a manifestação das coisas santas de Deus, elas precisam ser processadas na nossa mente. A maneira como nós pensamos revela o Deus que nós temos. Quando as pessoas perguntam quem é o teu Deus, elas estão perguntando para você, o que é que você pensa? Porque tem pessoas que conseguem conviver com a doença, exatamente porque tem Deus. Porque se não tivesse Deus, ela não suportaria aquela doença. Mas existem outras pessoas que conseguem ser curadas, exatamente porque tem Deus. E se não fosse Deus, elas não seriam curadas. Então, o que você está fazendo com a sua fé? O que você está fazendo com o seu Deus? Você está deixando o Espírito de Deus apenas lhe tornar capaz de suportar? Ou você está permitindo o Espírito de Deus lhe tornar capaz de superar o problema? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Deus é o mesmo que dá força para a gente tolerar. E é o mesmo que dá força para a gente reagir. Tudo parte do modo como você pensa. A palavra do Senhor é clara, ele diz, conforme pensei, sucederá. Então que o Senhor hoje tenha liberdade para mudar a tua forma de pensar. Que Deus hoje possa fortalecer os teus pensamentos que estão na direção do alto. E que Deus possa transformar os teus pensamentos que precisam ser transformados. E Ele vai começar a fazer isso não só porque eu estou falando, mas porque você está ouvindo. Foi isso que o pastor disse aqui. Mas sábio é o que ouve. E você está aí sentado ouvindo a palavra do Senhor. Então leia comigo o que diz o Salmo de número 103. Está escrito assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Você pode se lembrar agora de todas as coisas boas que Deus já fez para você? Grandes coisas o Senhor fez pelos teus. Você deve estar jubilante, alegre, cantando e adorando ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é tremendo. Ele fez você chegar aqui. Aleluia! Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Irmão, em nome de Jesus, receba a cura física, receba a cura espiritual, receba a cura emocional, receba a cura financeira, porque o Espírito de Deus que se manifesta através desta palavra está aqui hoje para liberar a cura em todas as áreas da tua vida. Aleluia!
quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Imagina, o Senhor, Ele está vendo que o teu pezinho vai cair no buraco, mas Ele te redime disso, ainda te enche de graça e de misericórdia, mesmo que você esteja indo por livre e espontânea vontade, caminhando para o erro, Ele usa de misericórdia e te traz de volta. Olha que coisa tremenda. O Senhor, Ele já deu a sua vida por nós. Isso não vai acontecer de novo, Ele já fez isso. Então Ele faz de tudo para que a gente permaneça na presença dEle, amém? O Senhor, olha, quem farta de bens a tua velhice. Agora sim, você vai olhar para a pessoa que está do lado e você vai dizer assim, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Fala para ele que ainda dá tempo. Ainda dá tempo, viu, pastor? Ainda tem muito tempo, não se preocupe. Tem muita gente preocupada com o que perdeu, né? Tem gente preocupada com o que perdeu, com o que gastou, com o que deu, com o que não aconteceu. Olha, ainda dá tempo. Deus é poderoso. Aleluia! Ainda dá tempo. Ouviu, Cícero? Louvado e exaltado seja o nome do Deus Todo-Poderoso de Israel. Ainda dá tempo. Porque Ele farta a nossa alma de bens até na velhice. Tem gente que acha que a vida acabou, porque perdeu o emprego, porque não terminou a faculdade, porque o casamento não deu certo. O Senhor tem vitória. Agora, apruma, né? Vai para o centro da vontade de Deus, obedece. Porque gente desobediente não fica em canto nenhum. Quem que é rebelde por perto? Rebelde não fica em canto nenhum. Agora, entra na presença, entra na vontade, vai para o centro da vontade de Deus, que você vai ver a vitória acontecer, amém? Aleluia! Olha aí, renova, olha bem, hein? E quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Agora vamos falar a verdade, né? A pessoa cheia de bens, não fica velho nunca, né, pastor? Vai ficar velho assim mesmo? Ah, meu Deus. Então ele está dizendo que vai. Mas a pessoa, você feliz, né? Olha, o pastor é feliz. Vocês acham o pastor velho? Vamos ser sinceros. Não, menino, né? Andou, me levou para conhecer a igreja toda. A pastora ali ganhou até uma flor, não foi, pastora? Ganhou uma flor, um abraço. Ou seja, você pode até ter muita idade, mas você não sente esse peso da idade. A vida continua bela para você, porque o Senhor está te enchendo de bens e renovando a tua força como faz com as das águias. Isso não é um poema não, gente, isso é uma promessa. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Não é para você achar bonito, não foi um poeta que escreveu isso. Isso é para você glorificar a Deus e exaltar o nome dEle, porque Ele prometeu que vai encher a tua alma de bens. Olha, está faltando, mas não vai faltar, porque Ele prometeu. Tá, vai chegar a minha vitória, vai chegar. Deus vai trazer a existência. Hoje, Deus está falando poderosamente aqui, Ele está tirando do oculto. Deus está antecipando o teu futuro. Olha o que Deus está dizendo hoje para você. Confia no Senhor, porque Ele fartará a tua alma de bens. Você pode até ter nascido pobre, meu irmão, mas não vai morrer assim, porque o Senhor tem uma promessa para ti. Amém? Olha que coisa tremenda. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Olha que coisa poderosa, né? A justiça de Deus virá. Você está se sentindo oprimido, angustiado, as pessoas estão te perseguindo, as coisas não estão dando certo, o Senhor vai julgar a tua causa. Não haja por si, confia, entrega, né? Deleita-te no Senhor, confia nele, entrega os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Olha, irmão, vou te falar uma coisa, se eu quisesse ser uma pessoa amargurada, eu era, irmão, eu tenho todos os motivos para isso, pastor, todos os motivos. Eu sempre tive sonhos tão grandes, que as pessoas que estavam ao meu redor nunca compreenderam, nunca. Minha mãe já riu de mim, meu marido já riu de mim. Acho que a única pessoa na história da minha vida que sempre acreditou no que eu falo é minha filha, porque ela consegue ter sonho maior do que o que eu tenho. Então os meus para ela são fichinha, porque o resto que está ao meu redor, hoje o povo fica assim, aconteceu, sim, mas se eu fosse ficar, fulano não acreditou em mim, ciclano riu de mim,
porque minha mãe isso, porque meu pai aquilo, porque meu marido aquilo. Irmão, estava chorando agora. Talvez estava tomando remédio para depressão. Falei, vocês estão rindo agora, né? Vocês vão ver, eu vou ganhar, vou fazer, ainda vou pagar para vocês. E Deus foi lá e fez. Agora, não é por orgulho. Não é por orgulho, né? É por fé mesmo, é confiar, é pagar o preço, né? Porque lá fora a gente vence, ganha e esfrega na cara dos outros, né? Aqui não é assim não, é uma batalha todo dia. Ganhou um, matou um leão hoje, amanhã tem um tigre. Não pensa que venceu uma vez, acabou a guerra, porque não é assim. Crente que não está preparado para guerrear, não está preparado para vencer. Vai passar o resto da vida no mesmo lugar, naquela lamúria, vai até para o céu, porque Jesus salvou mesmo. Agora, para viver e provar das promessas, precisa ter coragem. Está lá no livro de Josué, né? Tão somente ser forte e muito corajoso. Tem gente que não tem coragem. Para essa menina tocar como ela toca, quantas horas de dedicação? Estou mentindo? São muitas, né? Tem gente que não quer pagar o preço, quer tocar, eu tenho um dom, né? Eu tenho cara de tecladista. O pastor vai ter que deixar eu tocar só porque eu nasci com cara de tecladista. Não é assim, né? A pessoa tem que aprumar. Mas olha que esse salmo vai embora. Ele é grande, hein? Não é o 119, mas ele vira página. Vamos continuar. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao filho de Israel. Ora, esse Deus que eu estou falando para você hoje não é um Deus que a gente não conhece. Ele não é um Deus que não se fez conhecer. Existem inúmeras passagens no Velho Testamento que dizem para a gente quem foi Deus. Nós não precisamos viver com dúvida. Ele não já abriu o mar? Não já fez chover? Poxa, esse Deus não vai fazer o que eu preciso? Eu não preciso que ele faça nenhuma proeza das que ele já fez lá atrás. Eu só quero que ele dê um jeito na minha vida. Será que ele não pode fazer isso? Você crê que Deus pode colocar a tua vida no centro da vontade dele? Então ele vai fazer isso, amém? Olha que coisa tremenda. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e asas benigno. Imagina, gente, uma pessoa longânima não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Olha, Deus pode até se chatear com você. Está escrito aqui. Tem gente que acha que Deus nunca fica chateado com a gente. Fica. Está escrito aqui, ó. Ele pode até te repreender, ele pode até se irar contra você, mas isso não é eterno, porque ele nos deu a capacidade de arrependimento. Então, se você se arrepende, meu Deus, o Senhor te perdoa na hora. Ele só não vai perdoar aquele que não pede perdão. Mas se você se arrepende, chega diante do Senhor, aceita Ele como teu Senhor e Salvador da tua vida. Muitas pessoas aceitam Jesus e não aceitam as regras de Jesus. Então você aceitou Jesus? Aceita as regras dele. Aceita que Ele é o chefe. Aceita que Ele é o juiz do jogo. Aceita que Ele é o técnico da tua vida. Aceita a direção que Ele está te dando. Aceita a voz dEle. Não adianta você aceitar Jesus, ser salvo. Não vai provar da promessa se você não aceitar as regras dele. Não é as regras do pastor, não é as regras que eu inventei, não. É aquilo que a palavra do Senhor propõe como verdadeiro caminho de vida. Amém? Olha que coisa tremenda, olha. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ainda bem, né? Porque se Deus fosse nos tratar do jeito que a gente merece, não haveria chance para a gente. Mas Ele é sempre misericordioso. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Imagine, a gente nunca alcançará o céu, pois também nunca alcançaremos a dimensão da misericórdia do Senhor. Ele é misericordioso eternamente. A sua misericórdia vai de geração a geração, ela não tem fim. E ela nos alcança. Você pode exaltar o Senhor, você pode glorificar a Deus, porque Ele sempre terá uma nova chance para você. Aleluias. Glória a Deus. Quanto disto o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Amém. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Louvado seja Deus. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso nós nunca seremos provados além da nossa capacidade. O Senhor sabe quem somos. Pode até ser que alguém exija de nós mais do que somos capazes de fazer, mas o Senhor não faz isso conosco. Ele conhece a nossa dimensão. Ele sabe exatamente
o que somos capazes e o que não somos. Então não se preocupe em querer ser perfeito, porque o Senhor está caminhando na tua dimensão. Não é você que vai caminhar na dimensão de Deus. É Deus que desce à tua altura. Por isso que a cada um Ele trata de uma forma única, porque Ele vem até nós. Às vezes, quando nós estamos educando uma criança, nós queremos que ela entenda o nosso modo de raciocínio. Deus nunca vai fazer isso. Deus sempre vai nos ensinar na nossa dimensão. E é assim que nós também devemos fazer com as crianças. Amém? Agora olha que tremendo o 15. Olha, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Né? O homem faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus. Então, irmão, tem um versículo na Bíblia que sempre me deixou muito confusa. Ele diz assim, ó, os mansos herdarão a terra. Lá fora nos ensinam diferente, não é? Você tem que ser agressivo, você tem que ser audacioso, né? E a palavra do Senhor, ela diz, olha, os mansos herdarão a terra. Então, irmão, olha, confia. Não precisa sair pleiteando seus direitos com ninguém. Pleiteie os seus direitos de joelho dobrado, de cara no pó. Tem crente que não usa essa ferramenta. Não tem como você vencer, irmão. Não tem como você vencer. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então você quer pleitear seus direitos? Ajoelhe e ora. Oh, Preparado aleluias, 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 aleluias. Glórias a ti, Jesus. Eu me Aleluias. rendo. Oh, exaltado seja o teu nome, Jeová Jireh. És tudo Aleluias. que eu preciso pra Oh, viver. Espírito Santo. Eu me Aleluias. lanço Oh, aos teus aleluias. braços. Aleluias. Onde Jesus. encontro meu Oh, aleluia. refúgio. Oh, Espírito de vida e poder. Jesus. Aleluias. Oh, Espírito Santo. Tu que és poderoso. Eis-me aqui,